Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para mais uma aula e vamos revisar nossa aula anterior sobre a insatisfação do ser humano. A gente sabe que a insatisfação é um tema recorrente em vários campos de estudo e é comum idealizarmos o que determina a conquista, se nossa conquista finalmente aplacará a fome ou a saciedade, será? Diante de tantas opções e escolha do mundo material, muitas vezes o indivíduo se vê buscando algo que nem sabe o que é. Qual é a diferença entre uma rua, né, sem saída e uma estrada que se estende até onde a vista não alcançará? É o limite da rua sem saída, é bem visível. O da estrada já não. A primeira é fechada, a outra completa, a outra é aberta, incompleta aos nossos olhos. As nossas necessidades, as necessidades dos animais irracionais, por exemplo, são limitadas e previsíveis. Nos faz lembrar de uma rua sem saída. Já o ser humano, né, ele não nos contentamos apenas com uma satisfação de nossas necessidades biológicas, né, só de comer, beber, dormir. Por isso é natural que buscamos, né, algo a mais. O ser humano é incompleto, está sempre voltado para frente, procurando o fim da estrada. Ele não é um beco sem saída. Então vemos que as necessidades básicas elas não completam o ser humano e por isso que ele vive nessa busca, né, de objetivos, de meta e, e o que nos completa, né? A gente já chegou a refletir o que nos completa, né? A sociedade capitalista ela tenta preencher a necessidade humana de plenitude, incentivando a aquisição de mercadorias, bens materiais, roupas, calçado, carros. A cada dia estimula artificialmente a satisfação das nossas novas necessidades, levando-os a uma busca inútil. O consumismo é uma espécie de idolatria dos meios de comunicação, de massas e de redes sociais. Principalmente partem os preceitos para consumir. O ser humano, quando não consegue consumir, sente-se marginalizado, frustrado. Por isso, muitos sacrificam seus momentos de lazer, o tempo que deveria dedicar-se à família, para ganhar dinheiro e servir aos deuses do consumo. Então, essa foi a nossa reflexão da aula, que objetos e coisas não substituem, né, o nosso prazer. A nossa aula de hoje é sobre a fé que completa. Eu vou iniciar com um versículo da Bíblia de Tiago 2,17. Assim também a fé, se não se traduz em ações, por si só está morta. Ter fé não é só crer em Deus, é também acreditar nas pessoas. Guimarães Rosa, ele comenta em relação ao nascimento de uma criança. Cada criança que nasce é um sim à vida, é a esperança de um mundo melhor. Embora vivamos com violência crescente no Brasil, né, é um exemplo de quantas injustiças que acontecem, essa realidade não nos deve tirar a esperança e a fé no futuro. Eu vou ler o poema Morte e Vida Severina, escrito por João Cabral de Melo Neto. Há uma passagem que expressa bem a confiança na vida, apesar dos sofrimentos que a ameaçam. O poema retrata as adversidades dos retirantes e a miséria das palafitas nos mangues do Recife. Em um trecho, um retirante e o mestre Carpina, isto é, de carpinteiro, habitantes do mangue, lamentam a vida que levam. O retirante pergunta ao outro: se não é melhor se matar? Seu José, mestre Carpina, e que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída de se saltar numa noite?
fora da ponte e da vida? No mesmo instante, uma mulher chega para avisar que acaba de nascer o filho do mestre Carpina. A partir daí, explode o otimismo das pessoas em relação à vida, mesmo naquela miséria, mesmo naquela vida severina. Depois os vizinhos vêm louvar aquele que saltou para dentro da vida. Em seguida, eles emitem sua opinião sobre a sorte futura do menino. De sua formosura, já venho dizer, é um menino magro, de muito peso, não é? Mas tem o peso de homem, de obra de ventre de mulher. De sua formosura, deixa-me que diga, é tão belo como um sim, numa sala negativa. De acordo com as religiões, a fé é um dom de Deus a toda pessoa que vem a este mundo. Todos nascemos com predisposição a ter fé em Deus. É por isso que nunca houve um povo que não tenha tido alguma prática religiosa, alguma relação com uma divindade. Mesmo hoje, com tantos atrativos da tecnologia, as igrejas vivem cheias de fiéis. Quando não encontramos Deus, somos tentados substituí-lo por falsos deuses, ídolos. Ter fé é estar convicto de que só Deus é capaz de nos completar. É buscar em Deus a parte que nos falta. Sentir-se necessitado, incompleto, carente, acessível, aberto. É condição indispensável para ter fé. Veja a história de Zaqueu também, presente na Bíblia, né? Zaqueu era rico e desonesto. Era um chefe dos publicanos, coletores de impostos que costumavam cobrar mais do que o permitido. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Quando soube que ele ia passar perto de sua casa, juntou-se a multidão para vê-lo. Mas, como era baixo, correu à frente, subiu em uma árvore e lá ficou à espera de Jesus. Quando Jesus chegou no local, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo estar em sua casa. Ele desceu mais depressa e foi com alegria preparar-se para receber Jesus. Apesar de ser rico, Zaqueu não se sentia feliz, completo, realizado. Por isso, foi ao encontro de Jesus. Queria vê-lo porque precisava dele e o recebeu com alegria. Diz Jesus que quem não se faz de simples, receptível, dócil como crianças, não entra no reino de Deus. Zaqueu, apesar de adulto, rico e chefe dos publicanos, sujeitou-se a subir em uma árvore, feito criança, para ver Jesus passar. E depois recebeu com alegria, tanto em casa quanto em seu coração. A fé é um dom de Deus. Entretanto, é como uma semente, que só germina, cresce e dá frutos quando encontra uma boa terra. Quem tem fé manifesta com atos, manifesta de forma comprometida. Quem tem fé ama a Deus, a si mesmo e ao próximo. A primeira resolução de Zaqueu diante de Jesus foi doar a metade de seus bens aos pobres e devolver multiplicado por 4 vezes tudo que havia roubado dos outros. Zaqueu comprometeu-se com sua fé, agindo de acordo com ela. A fé mudou a vida de Zaqueu. Então, essa é a nossa aula de hoje, para fazer a gente refletir bastante como é importante ter a fé e a fé em Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau!